Muito bem, nós estamos aqui com o Orientes falando dos planos, projetos, expectativas deste ano novo. Um ano novo. Eu acho mais fácil, mais prático, mais resumido. Eu ir tratando dos meus planos no dia a dia, fazer um catatal de plano agora e ter que desenrolar esse novelo durante 12 meses. Vezes 30 dias, vezes 24 horas, eu acho muito, muito trabalhoso, viu? Não sei se o doutor concorda nesse sentido, mas assim, existem algumas normas e algumas coisas que eu preciso, né, nortear ali, que é o que eu tenho que tentar alcançar durante esse ano. Então, esse norte eu tenho que ter. Mas eu sou do princípio do só por hoje, né? Então, eu vivo só por hoje. Não tem aquele norte que eu tenho que alcançar de algumas coisas que são necessárias. Padre, eu sem querer algumas coisas, a gente vai pegando pelo que a gente aprende, mas eu penso que a gente tem que ter uma liberdade interior de perceber uma luz, que a gente fala um insight, que a gente vai tendo aqui e ali. Não, isso para mim eu não quero, isso aqui eu quero. A gente estava falando aqui fora do ar, por exemplo, dos modismos. Eu sou filho de uma família alérgica e eu tenho bronquite desde a infância. Hoje eu sei que é uma alergia, né? Mas aí, na época dos 13 anos, todo mundo começou a fumar, porque todo mundo tem que fumar, porque todo mundo fuma. Aí, quando meu primo fez 15 anos, que é o que fumava escondido comigo, a mãe dele liberou. Aí eu fiquei sozinho. Aí eu estava consumindo a minha mesada. Eu ficava atacado da bronquite. Se meu pai me pegasse, eu ia ter que engolir aquele cigarro aceso um dia sozinho. Nossa. Eu me prejudicando em tantos aspectos, eu olhei para mim e falei, por que eu estou fazendo isso? Quero mais isso não, joguei fora e acabou. Então, a gente tem que ter Tem uns momentos que a gente faz uma opção nossa, né? E isso que você está falando aí, de simplesmente a gente... Eu quero enaltecer essa opção nossa, de uma maneira bem prática. Olha, nesses últimos 30 anos, a psiquiatria, que é uma ciência médica, através da bioquímica, da química cerebral, nós conseguimos, graças a Deus, ter controle da ansiedade, da depressão, da alucinação é mais fácil ainda, do delírio, das convulsões, de alguns casos de toque, obsessão, das fobias, tudo isso. Mas tem uma área soberana que não tem remédio que consiga atingir. Tem uma área do psiquismo humano que resistiu até a uma recomendação divina. Depois vocês pensem qual foi. Chama-se vontade, volição. Volição é o controle da vontade. O controle da vontade, eu tenho até medo quando eu tenho um cliente na minha frente que eu vou depender para ter sucesso só do controle da vontade dele. Quer dizer, é um risco muito grande. Então, eu posso dar o remédio que eu quiser. Se ele não quiser, nada feito. A vontade é soberana. Então, quando você faz o seu plano de 2014, pense bem no que você está querendo, na sua vontade. Não adianta nada você falar assim, olha, em 2014, se Deus quiser, vou parar de fumar. Não, mas consulte-se a si próprio. Você quer mesmo parar de fumar? Não vai Tem que separar, né, doutor? Assim, de minha parte, estou decidido, vou tomar tal atitude, vou fazer tal coisa, me determinei, começo agora, começo assim, começo assado, e se Deus me der essa graça, se Deus quiser me abençoar nisso, eu vou chegar lá. É porque tem a falsa vontade, né? Às vezes você está lá no consultório, o cara vem e fala, olha, meu problema é que eu sou dependente químico e queria largar das drogas. Ah, muito bem, talvez você tenha vindo no lugar certo, vamos ver o que dá para fazer. Viu, doutor? Mesmo porque chegou na hora que eu preciso mesmo largar. Meu pai já falou que se eu não deixar as drogas, não vai me dar um carro novo. A pessoa não quer largar. É a falsa vontade. Falsa vontade. É a falsa vontade. Ele está tem muito isso, né? Está preenchendo os requisitos para o pai pensar que ele tem vontade de parar. Isso dá na vida profissional também, né, doutor? Muito na vida profissional. Quer dizer, agora eu não sou eu. Eu vou ser o que o outro quer porque me disseram que eu vou ser promovido.
né? Isso dá na igreja. Não, eu vou viver assim com a comunidade, eu vou me portar assim com o grupo, eu vou melhorar lá nas minhas relações, porque eu quero pastoral, tal grupo. Nem vou entrar nesse assunto. Você entra sozinho e sai dele sozinho. É bom, né? Então, assim, essa coisa de trabalhar bem essa boa vontade, né? Padre, tem hoje, pela carência ou pela necessidade suprema de ter lucro, as pessoas querem agradar a todo custo. E aí as pessoas estão se vendendo a si mesmas. Estão colocando no supermercado a sua vontade. Exato. Botam num cabide, vendem, quem der mais, eu vou... a gente vê isso na vida artística, né? Eu não estou falando da igreja somente, estou falando também. Mas vamos falar da vida artística como um todo. A pessoa veste o que não quer, vai onde não quer, se comporta como não quer, tem aparência que não quer. Tem gente que começa a mudar até a sua aparência física, tem gente que faz operações que não queria. Tem pessoas, aí chegam no final da vida, né? A gente vê artistas que são dependentes químicos, que são imaturos, que são abalados, que são pessoas dependentes psicologicamente das outras. Muitas vezes para atender o outro, né? Só para atender o outro, são escravos. A expectativa do outro sobre ele. Um negócio que a gente aprende também que, na própria prática psiquiátrica, né? A pessoa é mais saudável psiquiatricamente quanto mais leal, fiel, sincera ela for com os próprios sentimentos. Parou. Com os próprios Adorei. sentimentos. Volta. Você consegue voltar a frase? Lógico. Voltar a fita? Voltando. A pessoa ela é tão mais saudável emocionalmente quanto mais leal, sincera e honesta ela for com seus próprios sentimentos. Oh, que beleza, merece aplauso. Porque o que acontece, por exemplo, agora talvez atinja um grande número de pessoas, mas atingir beneficamente. O que acontece com uma pessoa que sofre de pânico, síndrome do pânico? Está tendo uma discrepância na vida dela entre o que ela sente e o que ela está tentando fazer. Essa foi a minha doença de pânico em 1995. Exatamente. Por isso que eu sempre digo, para ter pânico o cara tem que ter ansiedade e conflito. Se não tiver um dos dois, não tem pânico. Deixa eu botar o meu exemplo prático para quem está em casa entender. Eu era coordenador da missão e eu queria resolver o problema do mundo inteiro. Só que eu não sou Deus. Ter uma responsabilidade na igreja ou numa comunidade, numa missão, isso serve para os padres, não significa que eu sou o Salvador. Eu não sou o Salvador. Eu não sou Deus. Eu tive que aprender isso com a perda da minha saúde. Eu entrei numa estafa. Então, isso que você falou é o tal conflito. Exato, você tem que mas ser aí ansioso e com conflito. Mas, doutor, eu tive a grande graça de perceber a chave. E foi através do momento de oração. Uma irmã falou: olha, o que eu percebo é que Deus está permitindo você perder a sua última muleta. Falei: qual? Seu vigor físico, para você aprender a esperar mais nele e não querer resolver tudo sozinho. Falei: é isso. Que aí eu vi meu quadro, né? Aquela pessoa teve uma eficácia quase terapêutica. Às vezes sem saber até, né? Sem saber. E eu falei: acabou. Eu tenho que voltar e começar mais humilde, menor. Eu não resolvo essa o mundo. Decisão. Eu não resolvo o mundo. Aí que está o desafio, né? Essa decisão de que eu tenho que parar aqui, essa decisão de que isso não me compete mais, ou essa decisão de que até onde eu cheguei tá bom em alguns parâmetros, mas em outro, falou no outro bloco sobre isso, né? Eu perdi o principal, a saúde. Que se eu tenho aqui a saúde, eu restabeleço a outra diretiva, vou até onde eu tenho que chegar e assim consigo agora atingir outros limiares. Consigo olhar para essa montanha que você falou lá. Eu gosto daquilo porque eu moro no meio da mata. E assim, eu tenho uma coisa que é um papagaio que imita pássaros na árvore em frente de casa. E todos os dias eu gosto de olhar para aquele pássaro. Eu tenho que sair cedo, então eu tenho que levantar cedo para pegar ele lá. E é impressionante como ele imita o alarme da casa quando eu aciono ou quando eu desaciono. Ele imita o barulho dos carros quando passa.
E aquilo me intriga às vezes, porque para eu poder perceber que ele imitou, eu tenho que parar e perceber que não é um outro pássaro, que não é o ruído do carro mais, mas é que é um papagaio que está lá em cima, ou louro, como é que o povo chama no natural, mas aquele bicho está lá, ele está imitando. E... Ô, padre, mas é isso que ele falou, é interessante, porque o que eu fiz foi não ser fiel, né, aos meus princípios. Eu quis corresponder ao que os outros queriam. Os outros. E aí, quantas mães sofrem desmesuradamente, além do limite, por querer resolver a situação do filho quando a vida do filho não depende tem a dela. vontade do filho naquela história, né? Quanto A volição empresário do filho. quer resolver a situação que dependeria de uma aprovação do banco, não é dele. Quantos de nós sofrem quando a situação não é minha? Mas você sabe que Mas essa não é é o uma maior prática conflito? difícil de botar em prática, é um treinamento que a gente tem que fazer, né? Para a gente se limitar a nossa pretensão ao nosso sentimento. Esse sentimento que você tem que ser leal a você mesmo. Porque é o seguinte, é um exercício, uma brincadeira só, não dá para fazer na prática. Mas tenta tirar os possessivos meu e minha do seu discurso mental. Então eu falo assim, padre, eu não posso falar o padre é meu amigo, mas eu posso falar que eu sou amigo do padre. Por quê? Eu não posso falar que fulano é meu pai, mas eu sou filho de fulano. Não posso falar que fulano é meu irmão, mas eu sou Nossa, irmão que da... legal isso. Veja, Gostei. é o treinamento. O treinamento é o seguinte, você é responsável pelo que você sente. Eu sei o que eu sinto em relação ao padre, por isso que eu falo eu sou amigo do padre. Mas eu não sei o que o padre sente em relação a isso. Muito legal. Então, tudo me sugere, há fortes indícios de que ele se sinta meu amigo. Não posso pôr a mão no fogo de uma vez, mas eu estou contente porque tem fortes indícios. Porque se um dia ele não corresponder exatamente ao que eu idealizei, eu não tenho a frustração. Fantástico. Eu estou colocando nele as qualidades de um ser humano normal. Não precisa ser um ser humano excepcional só porque é meu amigo. Então, não posso falar meu amigo. Eu posso falar que eu sou amigo dele. Eu tenho certeza absoluta do que eu sinto. Agora, os nossos sentimentos nos confundem, nos traem muito. Muito, muito ser humano vive Porque se Uma traindo, das né? traições, na verdade, está no sentimento. Porque você queria tanto que ele fosse seu amigo, que a tua atenção pode ficar justamente no sofrimento de ter que abandonar essa ideia. Só abandonar essa ideia. Para assumir que, bom, eu sou amigo dele. E o fato de correr o risco dele não ser o meu amigo já me abala. Nós estamos falando isso de início de ano agora. Quer dizer, a maioria das pessoas colocam agora uma palavrinha, né? Tem uma expressão esdrúxula aqui, eu vou deixar de ser besta esse ano. Vou deixar de ser bobo, vou deixar de confiar nas pessoas. Cá entre nós, padre, será que o senhor consegue? Então, é interessante isso. E até você aí, né, pensar um pouquinho sobre eu. isso. Porque você está traçando essa coisa de dizer, olha, eu vou me desapegar das pessoas, vou me desapegar disso, aquilo. A gente tem que ver, é isso que o doutor acabou de colocar. Você se apegou às pessoas, você não pode obrigar. Quando eu converso sobre isso com o cliente, e eu faço ele ver muito sutilmente, às vezes nem sempre na primeira vez, mas ele fala, a minha frustração com aquele meu amigo foi enorme, porque a hora que eu precisei, não correspondeu, coisa e tal. Aí eu falo, olha, vai pensar em casa, mas a culpa é sua. Minha culpa, foi ele que fez. Não, vai pensar com calma que a culpa é sua. Ou seja, você nutriu uma expectativa, o sentimento saiu de você e foi colocado nele, como se o sentimento dele tivesse obrigatoriamente que corresponder ao seu. De ser igual. É um erro muito grave. Tem uma música, uma estrofe de Vinícius de Moraes, que fala desse erro. Eu não sei entonar a música, mas falava assim, mas é que eu gosto tanto dela que é capaz dela gostar de mim. É verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu querido. E aqui agora o senhor entrou em mais um, né, Lércio? Sentimento na relação, né? E aí agora as promessas de amor que se faz no início do ano e, né, eu te amo e eu tenho certeza que você me ama e que nós vamos reconstruir tudo, que nós vamos recomeçar tudo. Os casais agora começam essa coisa e até pulam 7 ondinhas lá para ver se resolve o problema. Mas não vai resolver, não é bem por aí e o que o doutor colocou fica bem claro isso, né? Agora Não precisa você trabalhar. Fazer uma pergunta aqui, já que a gente, Lascou, né, filho? Não, já que o nosso atendimento com ele está tão bom, vamos usar um pouquinho mais, né? Ô, doutor, o fato
da gente se dar conta, mesmo sendo doloroso, é crescimento. É um crescimento, é difícil e é fundamental para você ser uma pessoa É o feliz. crescimento, é difícil, mas é fundamental. Fundamental você ser uma pessoa feliz. Porque quando eu me emancipar do que você está fazendo para eu ser feliz, a minha felicidade é autêntica. Sim. Porque enquanto eu estiver dependendo de você me trata bem, de você sorrir para mim sempre, de você ser... E o pior sentimento é esse, de você ser recíproco. Isso é terrível. Então eu estou alimentando as possibilidades de eu ser infeliz. Eu estou falando isso porque ele falou do casamento, eu sou 30... Esse ano eu estou fazendo 30 anos de casado, né? E para mim é a escola da verdade. Claro, porque É você escola. está querendo ser recíproco da sua mulher, é um péssimo negócio. Você tem que fazer o que você faz pelo que você sente por ela. Mas quando você E percebe... veja bem, sua parte acabou aí. Quando a gente percebe que ela não agiu de acordo com o que eu queria, Esse é problema. ou quando não é mais ela seu. percebe que eu não agi do jeito que ela queria, o Esse fato problema da é dela. gente botar isso, bom, isso é real, desculpa, mas eu te amo, tá? Isso é libertador mesmo. Muito. Eu tinha uma pessoa conhecida, uma paciente, que o problema era o seguinte: ela não cumprimentava ninguém no ambiente, então ela tinha a fama de arrogante. E ela se incomodava com isso. Aí ela me perguntou, como é que é esse negócio? Eu falei, mas você é arrogante mesmo, você não cumprimenta ninguém? Agora, por que você não cumprimenta? Ela falou, eu tenho medo do outro não responder ao meu cumprimento e eu ficar chateada. Eu falei, não, vamos estabelecer qual que é a sua parte e qual que é a parte do outro. Sua parte é falar bom dia. E se ele não responder, essa é a parte dele. Fique com a sua só, que já está de bom tamanho. Sabe que o reitor me impôs isso no seminário. Eu acordo, eu sou mau humor quando acordo. Então, é aquilo, não dá para dar bom dia para ninguém, não gosto de conversar, não gosto de falar. E aí o reitor colocou, eu morava no quarto, no final do corredor, tinha que passar por uns 4, 5 quartos mais ou menos, de frente um para o outro. E ele colocou como meta, a partir de agora, para ir, você vai tomar banho no banheiro lá de baixo, e você deve dar bom dia para todos no corredor. Mas que azar foi o meu, que aquela bênção de seminarista, tudo acordaram no mesmo horário e colocaram a cara para fora no mesmo dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você também. E aí você vai adotando isso como prática, como o doutor colocou, né, de não esperar a resposta. Por quê? Ele obrigou a assistir, mas o outro não respondeu. E aí agora, minha frustração? Primeiro ali tinha a questão da obediência. Né? Você fala, minha parte eu fiz. Eu tinha que obedecer, porque foi uma ordem dada e era uma condição também, até para o meu aprendizado pessoal. E hoje eu percebo mais claro isso, como é importante. O falar, independentemente da resposta que você vai ter. Porque você chega na comunidade, quantas vezes você faz isso? Você fala oi, mas ninguém responde para você. Eu vou fechar esse bloco com essa conclusão. Com essa conclusão. Muita gente... Eu já fiz muito isso, eu estou aprendendo a essa altura da minha vida, né? Aliás, estou aprendendo a duras penas, viu, doutor? É Que difícil. eu não te encontrei antes. É difícil crescer, é dolorido crescer. Eu estou aprendendo a duras penas, que a gente deixa de decidir, deixa de reagir, deixa de fazer o que é preciso, deixa de ser feliz e deixa de resolver as situações conflituosas, porque a gente fica esperando A atitude do outro. a atitude do outro seja correspondente ao que eu quero que ela seja. Exato. Né? O senhor disse tudo, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Eu fiz a minha parte, outro dia eu estava conversando com uma senhora sobre isso. E ela falou para mim, poxa, mas ele vai ficar mal na situação que ela estava vivendo. Se ela fizesse a parte dele, a pessoa ia ficar mal. Eu falei, mas você não fazendo a sua parte, o mal que cabe a ela, por ela não ter feito a parte dela, você está somando todinha para você. A sua e a dela. É isso que eu vou falar. A hora que no próximo bloco vou até te contar uma história sobre isso daí. Por que o paciente fala, mas doutor, por que eu tenho que fazer isso? Mas na confissão fazem a mesma coisa, quando você diz, Então, ótimo. você que tem que... Então o próximo bloco é dos dois. Planos e expectativas 2014. Nós estamos falando sobre essa atitude interior. Que riqueza, que beleza. Esse é o Orientes. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail orientes@rs21.com.br.
dá uma sugestão para o próximo assunto, né? Reveja o programa, convida outros para rever, manda o link para outros para ver que beleza, como que a gente precisa de luzes para o nosso caminho. A gente vai para o intervalo e voltamos já já.